Capítulo 1. Esposa deve conhecer bem seu marido. Para todas as coisas da vida se faz habitualmente uma indispensável aprendizagem. O casamento, porém, forma uma exceção a esta regra. Dir-se-ia que aquele ato, de importância tal que implica com a existência inteira, se pode realizar sem nenhuma das precauções ordinariamente adotadas nos atos mais simples. A causa disto é a crença geral enraizada nos costumes e nos atos secularmente transmitidos de geração para geração, de que aquela aprendizagem se faz depois, e bem preciso é aprender depois, custe o que custar. Quantas vezes à custa das experiências mais cruéis, já que na maior parte dos casos se não pôde aprender antes, mas se não pode desfazer o que está feito. Dizemos na maior parte dos casos porque, felizmente, ainda há algumas boas exceções. Toda a gente poderá citar exemplos de casamento entre pessoas que viveram juntas, conhecendo-se bem na infância, que cresceram juntas e que, portanto, tiveram muito tempo para se estudarem. Quando uma mútua afeição existe durante esse longo período, em que os dois tão bem se puderam conhecer, e tem como resultado o casamento, pode ter-se como certo que os dois esposos foram, na verdade, talhados um para o outro, e que viverão felizes juntos, porque a sua união repousa sobre bases sólidas, cimentadas pelo tempo. Simpatia, estima, semelhança de gostos, ideias e caracteres, os melhores penhores de boa harmonia. Outro tanto se não poderá dizer destes amores súbitos, que ardem como feixes de palha, destas fascinações romanescas nascidas da fantasia e da paixão, sentimentos efêmeros que se desvanecem mais rapidamente ainda do que apareceram, deixando de si apenas desilusões e amarguras. Em regra, quanto mais prolongado é o período durante o qual os dois esposos têm ocasião de se estudarem e conhecerem, antes do casamento, mais probabilidades há de que a sua união será feliz desde o princípio, porque assim se reduz muito a duração daquela fase crítica e difícil que se segue aos primeiros tempos da vida em comum, e que é o período em que os esposos começam a conhecer-se. Esta regra geral não é, contudo, absoluta. A não ser que os futuros esposos vivam já em comum lado a lado, podendo encontrar-se a cada momento, dificilmente se conhecerão um ao outro antes do casamento, e isto por uma razão muito simples, é que eles não se mostram um ao outro como são na realidade. E note-se bem que, salvo em casos perfeitamente excepcionais, eles não adaptam este procedimento para armarem uma cilada. Não. O motivo inconsciente da sua duplicidade é de resto muito natural e desculpável. O que eles pretendem, em primeiro lugar, é agradar um ao outro. Ora, que fazem para isso? Dissimulam os seus defeitos, as suas pequenas fraquezas, evitam mostrar egoísmos impacientes, que sei eu. Por outro lado, precisam de ostentar boas qualidades, principalmente qualidades práticas, apreciadas nas pessoas casadas, complacência, bom humor, igualdade de caráter, etc. Tais estratagemas não somente não são repreensíveis, como até são louváveis. Tenhamos ainda em vista que com tal procedimento as pessoas estão sempre de sobreaviso contra as suas más tendências, o seu inimigo, e que o esforço para as vencer nunca se faz em vão, seja qual for o motivo que o determina. Desta forma, as pessoas procurando agradar tornam-se de facto mais capazes e mais dignas de agradar. O desejo de agradar faz milagres. O desejo de agradar. Assim o tivéssemos nós sempre, e tornar-nos-íamos perfeitos. Infelizmente não dura sempre, e daí um grande mal, porque a sua persistência constituiria um dos mais eficazes elementos da felicidade conjugal, como adiante veremos. Antes do casamento, o desejo de agradar, ainda que legítimo, torna-se mais prejudicial do que útil para o exato conhecimento que um do outro teriam os esposos, se tal manifestação exterior não viesse influir na demonstração das suas qualidades e defeitos. Desta maneira, a não ser nos casos já citados, de quando as relações vêm de longa data, será muito difícil à mulher, antes do casamento, poder estudar o seu futuro marido de modo a conhecê-lo convenientemente. Vamos mais longe ainda. Mesmo quando de há muito os futuros esposos têm relações constantes,
não pode a mulher conhecer o esposo que lhe está destinado tão perfeitamente como depois do casamento. A vida em comum cria uma nova situação, na qual certas asperezas de caráter, que até ali em vida menos íntima, passaram despercebidas, se revelam dolorosamente, como também verdadeiros tesouros de bondade e dedicação, igualmente ignorados, depois desabrocham e confortam o coração. Por isso, quaisquer que sejam as circunstâncias que antecederam o casamento, a esposa deve continuar a estudar o seu marido para o conhecer bem, pois que só depois disso poderá trabalhar eficazmente para a felicidade de ambos. Quando uma donzela pensa no seu casamento e no futuro esposo, trabalha efetivamente muito mais do que geralmente se imagina, como já dissemos na introdução. Infelizmente, todo esse trabalho mental funda-se em dados imperfeitos e enganadores, que na sua maioria são principalmente influenciados pelos romances, por conversas com amigas, por coisas da imaginação, numa palavra, só em muito pouco o seu espírito se vai orientar pela observação, petas leituras proveitosas pela boa razão. Daqui resulta que a maior parte das donzelas imaginam o casamento e o marido através de um ideal absolutamente falso, embora sempre maravilhoso. Quando mais tarde o sonhado marido lhes aparece na pessoa real do noivo, logo elas lhe dão certos atributos do ideal que formaram. Tanto mais será revestido desses atributos quanto a noiva menos o conhecer. Porque a falta de conhecimento verdadeiro, a jovem vê nele com desvanecimento todas as qualidades que sonhara para o futuro esposo, dando assim uma aparência de realidade ao seu sonho. Ao passo, porém que ela o vai conhecendo melhor, começa a desaparecer a auréola do esposo, mas ainda assim, como ele quer agradar, conserva ainda um certo prestígio, e a noiva feliz continua a ver nele uma espécie de herói de romance, até ao casamento, algumas vezes até ao fim desse período, ao qual de maneira tão justa e poética se deu o nome de lua de mel. A lua de mel é a fase do casamento, durante a qual, como no tempo de namorados, os esposos ainda desejam agradar. É uma fase mais curta ou mais duradoura conforme os casamentos, e em alguns casos dura toda a vida. Na maior parte do tempo de casado, e principalmente por culpa da mulher, como no capítulo 4 o demonstraremos, o marido, mesmo conservando a sua afeição e o respeito aos deveres de esposo, desleixa-se e esquece o desejo de agradar. Pouco a pouco, começa a mostrar-se tal qual é, e dentro da média habitual das suas qualidades e defeitos. A máscara caiu. De rosto descoberto, o homem fica, e assim se desvanece o herói. Mas a culpa não é do marido. Faça-se-lhe a justiça de não esquecer que ele, durante um período maior ou menor, domou as suas tendências habituais para agradar à esposa. Durante muito mais tempo, seguiria esta boa regra de vida, se sua mulher não fosse a primeira, a dar o exemplo de desleixo, a esquecer-se do desejo de agradar. Em todo o caso, não é justo censurá-lo por não ter continuado a desempenhar um papel que desde então seria sincero, afugente o natural. E ele volta num relâmpago. Sinceramente, vosso marido, com o fim de vos agradar, dissimulou o seu natural. Em virtude desta sua sinceridade, torna-se natural, e tanto melhor, porque então podeis estudá-lo pela certa. Também não é culpa da esposa se ela, ao cabo de algum tempo de casada, sofre desilusões. Nunca é demais insistir neste ponto. Ninguém se esforçou por lhe dar, quando solteira, uma preparação para o casamento. E, especialmente, ninguém a aconselhou sobre a maneira como se devia comportar com o futuro esposo. A falta de uma noção clara do que era um estado tão importante, como o casamento, ela formou a concepção do seu futuro por si mesma, com informações errôneas e suficientes, e ainda com a sua imaginação que, como faz sempre a todos os sonhos, lhe mostra tudo sempre mais belo do que a realidade. Com uma espécie de devoção, reveste o marido ideal de todas as qualidades e perfeições sonhadas, e é para ela um golpe terrível reconhecer que o seu noivo, primeiramente, e depois seu marido, não é rigorosamente o modelo imaginado, modelo que não é possível encontrar na humanidade. Todavia, se o herói se desvaneceu, ficou o homem. E é isto o essencial, minhas senhoras, para dar um marido, um bom marido até.
A perfeição não existe no homem, como da mesma forma não existe na mulher. Com que justiça se exigirá mais perfeições ao marido do que se deve exigir à esposa? Será por acaso a leitora uma criatura perfeita? Não lhe será preciso um longo exame de consciência, por muito pouco sincera que seja, para consigo própria, para se convencer de que, se possui, na verdade, qualidades incontestáveis, não é, contudo, isenta de defeitos. Se olhar em volta, de si verá que o mesmo acontece com todas as mulheres. Pois bem, igualmente o mesmo se dá com os homens. Quem quer que seja o vosso marido, não pode ser uma criatura perfeita, pela simples razão de que faz parte da humanidade. Há de ter defeitos, que vos hão de desagradar, e serão esses defeitos o que primeiro vos impressionará. Mas ele também há de ter qualidades, e essas qualidades só pouco a pouco lhes reconhecereis, estudando-o. É esta mistura de qualidades e defeitos que constituem a individualidade de cada um de nós. As qualidades podem dominar os defeitos. Pode suceder o contrário conforme no indivíduo, as qualidades se manifestam mais vezes ou menos vezes que os defeitos. É desta variedade que resulta a divergência dos gênios. Em todo o caso, um homem pode ter mais ou menos defeitos, e apesar de tudo, ser um bom marido capaz de dar felicidade à sua esposa. Se só um homem sem defeitos pudesse ser bom marido, nunca desde que a humanidade existe, teria havido uma esposa feliz, visto que é irreal uma fênix assim. Todos os homens têm qualidades e defeitos. Todas as mulheres, igualmente, têm qualidades e defeitos. Ora, tanto homens como mulheres são quase todos capazes de se tornarem bons maridos e boas esposas. Eis como as coisas se passam geralmente. Depois daquele período em que os dois esposos vivem dominados pelo desejo de agradar, e que, como dissemos, pode durar toda a vida, dá-se ordinariamente uma crise muito difícil de atravessar. Os dois temperamentos, não se tendo suavizado, adaptado um ao outro, pelo desejo de agradar, mostram inesperadamente os seus defeitos, que causam tanto mais surpresa e impressão, quanto menos os esposos suspeitavam que eles existissem, num e noutro. Os primeiros choques são dolorosos e às vezes violentos, dando em resultado questões, censuras e até rompimentos. É esta a ocasião em que os jovens esposos mais lágrimas derramam e vão confiar às mães os seus desgostos e desilusões. Não era isto o que eu tinha sonhado. Sem dúvida, mas foi mal que vos deixassem sonhar uma coisa diferente disto. Foi muito mal que não vos dessem do casamento uma noção verdadeira e que não vos preparassem para estes primeiros dissabores. As vossas queixas, as mães, quando são mulheres avisadas, podem responder: minha filha, o que te acontece já se deu comigo. Tive as mesmas ilusões, sofri as mesmas decepções, chorei as mesmas lágrimas. Fui confiar à minha mãe os mesmos desgostos e minha mãe disse-me o que eu te estou dizendo. Isso passa. Até agora tu e teu marido não vos conheceis bem. Vedes-vos um ao outro através de um prisma de ilusões. Mas haveis de conhecer-vos melhor um ao outro com o tempo. Teu marido verá que não és uma pequenina maravilha. Tu, por tua parte, convence-te de que teu marido não foi feito de encomenda para ti. Maridos feitos de encomenda é coisa que não existe. Vós ambos, apesar de tudo, das irregularidades de gênio, das esquisitices, sois capazes de viver felizes juntos. Tu vês como eu me dou com teu pai. Quem diria agora que eu, depois do primeiro ano de casada, já chorei e me arrependi de ter casado com ele? E que sucedeu? Cada qual cedeu do seu lado. Estudamo-nos um ao outro e chegamos à conclusão de que os defeitos que cada um de nós tinha podiam juntos fazer uma boa união. Agora não me ofendo com uma palavra áspera ou mais alta que ele. Me diga, porque bem sei que ela sai da boca, mas não sai do coração. Por seu lado, teu pai afez-se aos meus gostos e até às minhas manias. Apesar de tudo, tens visto como vivemos felizes. As arestas dos nossos temperamentos foram se polindo pela força irresistível do hábito e por concessões de parte a parte. O mesmo há de acontecer em vossa casa, dentro de pouco, se tornardes isso a peito. Assim, falaria uma mãe prudente. Mas muito mais avisada seria ainda,
Se tivesse dito tudo isso à sua filha antes do casamento, logo que esta estivesse em idade de compreender a importância de um ato que une marido e mulher para toda a vida, a mãe deveria esforçar-se por incutir, no espírito de sua filha, repetindo-o constantemente, demonstrando-o com o próprio exemplo e com outros conhecidos, este princípio essencial do casamento. A vida de dois esposos é um compromisso entre pessoas que não são perfeitas, nem uma nem outra, e cujos temperamentos se não podem harmonizar, nem os seus espíritos e os corações bater de acordo, senão quando cada uma dessas pessoas esteja disposta a sacrificar à harmonia de ambos uma parte do seu egoísmo, dos seus gostos, das suas inclinações. Tal compromisso é tanto mais realizável quanto os dois esposos melhor se conhecem e, por consequência, melhor se compreendem. E eis porque a esposa deve estudar o marido. Pela própria missão da esposa, se justifica o estudo que ela deve fazer do seu companheiro. O que ela pretende é atenuar ou evitar a crise que muitos casais sentem quando chega a ocasião de se adaptarem os dois caracteres um ao outro, apesar dos seus defeitos evidenciados. O que ela pretende é tornar feliz a união por toda a vida, celebrada com o marido, a quem ama apesar dos defeitos que lhe reconhece, pois ela bem sabe que também possui defeitos. E por isso, é necessário que proceda de maneira que estabeleça a harmonia entre os dois caracteres. Ela está, afinal, completamente disposta a fazer todos os esforços para pôr de acordo o seu temperamento com o do esposo, e não duvida de que ele, tomando em conta este sacrifício, por seu lado fará tudo para que lhe facilite essa tarefa. Tais disposições da esposa não são somente louváveis, são também as mais hábeis e práticas para colher toda a felicidade que o casamento pode dar. Assim, estabelece no lar o acordo entre os dois, tão desejado e procurado por ela, e que é a mais segura caução da felicidade na união matrimonial. Nestas circunstâncias, quem poderá censurar a mulher que se aplique a estudar o caráter do marido e de forma a conhecê-lo tão bem, que lhe seja possível adivinhar todos os pensamentos e sentimentos? Não se trata aqui de uma simples curiosidade, de um desejo indiscreto de penetrar numa alma que quer e conservar-se impenetrável. Não. O marido para ela é um livro aberto, onde poderá ler com afetuosa solicitude. Não se habituou ela já a reconhecer. De longe, entre muitos outros, o ruído dos passos, a voz, o porte, os gestos, as maneiras de seu esposo, breve ela saberá tudo o que significa a entoação dessa voz. Nela poderá ler, com certeza, a serenidade de espírito ou a preocupação, a alegria ou o desgosto, a impaciência, a distração, a censura mais velada. No olhar, no sorriso, na menor contração do rosto, em qualquer dessas mudanças de aspecto, que ninguém sabe o que podem significar. A esposa é capaz de decifrar pensamentos, alegres ou amargurados. Vê claramente, na expressão de seu marido, passar nuvens ou claridades. Para ela, um simples gesto é uma revelação. O próprio silêncio diz-lhe coisas que só ela compreenderá. Enfim, a mulher poderá conhecer o marido melhor que o mais experimentado pianista conhece o teclado do piano. No teclado da alma do esposo, pode saber quais as notas que deve ferir para lhe atenuar as amarguras ou fazer cantar a alegria. Ora, diante de uma solicitude semelhante, nenhum homem poderia ficar insensível e deixaria de procurar dar à sua esposa satisfações iguais às que ela se esforça por lhe dar. Mesmo uma pessoa má seria obrigada a abrandar os maus instintos e a prestar homenagem a esta dedicação conjugal. Não há uma só mulher que, procedendo desta maneira, não torne o lar venturoso, porque a grande maioria dos maridos, felizmente, não é de homens perversos. Mesmo aqueles que mais deixam a desejar, como caráter, têm inteligência bastante para calcular o valor de uma esposa, cuja preocupação constante é estudar a maneira de assegurar a boa harmonia conjugal. É como a água que, caindo gota a gota, chega a perfurar a pedra. A paciência afetuosa e vigilante da esposa consegue impressionar o coração mais duro. As palavras que ficam ditas não serão compreendidas, infelizmente, pelas mulheres que pretendam tratar com o marido como de igual para igual
e que desejam até dominá-lo. Tais mulheres não quererão sujeitar-se a este papel de dedicação, afeto e conciliação, que consiste em ser ela a dar os primeiros passos para estabelecer a paz no presente e a felicidade de todo o futuro. Não será por acaso esta a mais hábil e mesmo a mais gloriosa missão da mulher, quando se manifesta no lar a crise que põe em perigo, umas vezes momentaneamente, outras vezes para sempre, a felicidade conjugal. Sair-lhe à frente, afugentá-la com a sua paciência e com o seu procedimento, quebrar o gelo e impedir que haja mesmo um arrefecimento no afeto do marido. As mulheres que não compreendem isto fazem uma ideia muito falsa da verdadeira missão que devem desempenhar na vida conjugal. Essa missão é somente de pacificação, de ternura e confiança. A esposa, a despeito do que pretende um feminismo insano, assente em erros fundamentais de princípios, não é um émulo do marido, é a sua companheira. Deus, criando a mulher, não quis fazer dela uma rival do homem, mas, pelo contrário, uma auxiliar, cheia de amabilidade e benevolência, porque não é bom que o homem seja só. As mulheres que querem desempenhar outro papel vão contra todas as disposições da natureza e perdem de vista a nobre missão a que foram destinadas. Segue errado caminho, igualmente aquela que, exigindo de seu marido todos os cuidados, nada faz, por si, para a felicidade conjugal. Vive sem se mostrar disposta a lembrar-se de um dever fundamental que tem a cumprir, o dever de ser para seu esposo uma companheira agradável, útil, digna de estima, e não uma criatura sem importância, um objeto de luxo. O resultado inevitável dessa forma de proceder não se faz esperar. O marido afasta-se a pouco e pouco dessa mulher que, vivendo ao lado dele, não é realmente a companheira de que necessitava para ser feliz. A existência em comum torna-se uma união fria, pretensiosa, sem expansão, sem confiança, e da qual foi banida a felicidade conjugal. Então a esposa, que não quis desempenhar a missão que lhe cumpria, proclama-se uma mulher incompreendida. Quantas mulheres soltam esta expressão, mulher incompreendida, sem lhe terem averiguado a verdadeira significação e usando dela como para desculpa de terem esquecido os seus deveres. A mulher incompreendida é aquela que não compreendeu a sua verdadeira missão no casamento, ou que, tendo-a compreendido, não se lhe quis sujeitar. A mulher incompreendida é a mulher frívola, cujo espírito, cheio de fantasias romanescas, nunca se deteve a considerar as alegrias reais, sólidas, duradouras, que se encontram no lar conjugal. A mulher incompreendida é também produto desta educação ultramoderna que não tem em vista fazer esposas e mães, como se tal destino não fosse o mais natural e o mais belo que podem ter as nossas filhas, mas que transforma as mulheres em cidadãs, em sábias, em doutoras. Vão lá pedir a esta escola intelectual do sexo fraco que constitua um lar, que faça a felicidade do marido, que dirija a casa e eduque os filhos. Os seus superiores espíritos pairam muito acima das banalidades da vida doméstica. Gravitam nas regiões etéreas aonde não sobe o cheiro da panela ao lume, onde se não encontra poeira nos bercinhos e babeiros das crianças. A mulher incompreendida é, enfim, aquela que nada compreenderá deste livro, porque este livro fala a linguagem da razão e do coração, e essa linguagem não a quer ela entender.